A maior diversidade que o investidor tem ao longo de toda a sua trajetória é conseguir se manter vivo para o longo prazo. Eu quero te trazer os 8 maiores erros que os investidores cometem, principalmente aqueles que estão iniciando na Bolsa de Valores, para que você consiga sobreviver ao longo prazo e conseguir atingir a sua liberdade financeira. Fala pessoal, e quem está falando é Pedro Guedes, criador do canal. Eu quero lembrar para vocês que no próximo mês, em maio, estarão sendo abertas as vagas para a 5ª turma do meu curso Investindo do Zero ao Topo, o curso completo de investimentos que vai tirar você do zero, organizar suas finanças e te ensinar a investir no Brasil e no exterior, diversificando o seu patrimônio entre países, setores, moedas e classes de ativos. E para você entrar na lista de espera da próxima turma com direito a bônus exclusivos e um desconto inédito, basta tocar no link aqui da descrição e entrar na lista de espera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro grande erro que eu vejo aqui diversos investidores cometendo é simplesmente não ter uma constância nos seus aportes. Por incrível que pareça, pode parecer um erro muito básico, mas a maioria das pessoas pecam exatamente aqui, onde é exatamente a coisa mais fácil a ser feita. Então, o primeiro grande erro é você não ter aquela constância de todo mês separar pelo menos 10% de toda a sua renda e investir. Porque se você não tem constância, você consequentemente não vai estar acumulando patrimônio todos os meses, dinheiro esse que iria estar trabalhando para você e consequentemente está acumulando mais patrimônio ao longo prazo. Então, esse parece um erro muito básico e realmente ele é básico, mas ele é cometido por muitos investidores. Geralmente o investidor ali está naquela pegada, né, naquele ritmo frenético, investe 1, 2, 3 meses, no quarto ele já desanda, já começa a aportar menos, aportar 5%, 3%, e aí já começa aquela frequência mês sim, mês não, vamos ver o que sobra, e aí a gente já sabe o final dessa história, o que é que vai acontecer, a gente já sabe que o investidor ali depois de um tempo ele não vai conseguir ter acúmulo de patrimônio nenhum. Então, se você todos os meses poupa 10% da sua renda e investe aqui, você já se livrou do primeiro erro. Segundo erro, não tem um objetivo claro e uma metodologia, tá? Esse aqui é um ponto muito importante, porque eu vejo a maioria dos investidores iniciantes falando, eu quero ser rico. Cara, mas ser rico não é ter um objetivo. Você ter um objetivo é você falar, eu quero atingir R$1 milhão nos próximos 6 anos, aportando R$5.000 por mês, todos os meses, investindo no Brasil e no exterior, porque ter um objetivo claro seria basicamente você definir uma meta do que você busca. Aqui eu vou dar um exemplo para você. Nos próximos 6 anos, eu quero ter R$1 milhão de patrimônio acumulado, vai ser através dos meus investimentos na Bolsa de Valores, que serão feitos no Brasil e no exterior, no qual mensalmente eu vou aportar pelo menos 10% da minha renda e toda a renda extra que eu tiver, eu também vou aportar para exponenciar os meus resultados. Aqui você já tem um objetivo, já algo concreto, palpável, você já tem um tempo, você sabe quando você quer, então fica muito mais fácil. E a metodologia aqui é um ponto muito chave também. Muitos investidores não têm uma metodologia, não têm uma filosofia de investimentos que seguem. Ou seja, consequentemente, não tem ali uma estratégia de onde vai aportar o seu dinheiro. E quando você não tem uma estratégia, o resultado é muito claro. A gente sabe que se você não tem estratégia, você não tem segurança e, consequentemente, você ali vai ter que estar copiando ou a carteira de algum investidor no YouTube, ou, consequentemente, copiando a carteira de algum influencer no Instagram, ou até mesmo copiando uma carteira de uma casa de análise. Quando você faz essa cópia, é porque você não sabe o que você está fazendo, você não tem uma metodologia clara, você não sabe exatamente qual é o método de investimentos que você está seguindo. Se você faz o buy and hold, se você quer fazer trade, você não tem claro o que você quer fazer. Se você vai ficar comprando e vendendo, rodando carteira, você não sabe a sua metodologia. E aí acaba que você vai seguindo a manada, vai seguindo influências e o resultado também a gente já sabe o que vai acontecer. É perda de dinheiro na certa. Você precisa ter uma filosofia de investimentos que seja sustentável para o longo prazo e que sirva para uma pessoa normal, que trabalha 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia, que quando chega em casa sabe que não vai poder passar horas e horas na frente de um computador estudando sobre investimentos, que tem que dar atenção para sua família, que tem uma esposa, que tem um marido ali, que tem filhos para cuidar. Então você precisa de uma estratégia que funcione para o longo prazo e que seja simples de ser aplicado, mas que traga ótimos resultados. E é exatamente a estratégia que eu ensino para todos os meus alunos dentro do meu curso, o IZT, a filosofia do Buy and Hold, que ali, se você não quer dedicar tanto tempo aos seus investimentos,
com 5, 10 minutos do seu mês, você já tem uma excelente carteira montada para o longo prazo. Então tenha claro na sua mente qual é o seu objetivo com seus investimentos e qual metodologia você vai estar aplicando dentro da sua carteira. Terceiro erro, dá um foco muito grande, olhar para dividendos. Aqui eu estou cansado de ver, principalmente nos últimos anos, o número de investidores que investem somente por causa dos dividendos. Ah, mas o Luiz Barsi ganha muito dinheiro com dividendos mensalmente. Você não é o Luiz Barsi. Luiz Barsi, ele é uma exceção da exceção. Então não ache que só porque ele conseguiu isso, que você vai conseguir da mesma forma. Luiz Barsi começou a investir há muitos anos atrás. A bolsa, na época que ele investia, era muito diferente, o número de ativos era muito menor. A gente tinha ali nem uma dúzia de ativos, basicamente, quando ele começou a investir. Foi um cara muito resiliente, muito constante. É admirável o que ele conseguiu fazer da época dele para cá. É muito admirável. Mas você não sabe quanto foi a rentabilidade dele, você não sabe o quanto o patrimônio dele veio de aportes descorrelacionados aos seus investimentos. Então, não ache que o Luiz Barsi ele é uma regra, ele é uma exceção da exceção. Então, o que ele conseguiu foi algo muito bom, mas não ache que você vai fazer igual. Para quantos Luiz Barsis não tem pessoas que tentaram aplicar a mesma estratégia hoje em dia e deram errado? Porque essas pessoas ficam olhando somente para dividendos, esquecem que os dividendos saem do preço e focam somente em empresas que pagam dividendos. E isso te deixa muito cego, porque você não vai saber o que está acontecendo com a empresa. Você não sabe como é que está a saúde financeira dela, você não sabe de onde é que está vindo o dinheiro que está sendo pago esses dividendos, o nível de endividamento, se ela está se endividando ou não para pagar dividendos, se a empresa gera lucro, se não gera, se a geração de caixa está conseguindo compensar esse pagamento de dividendos. Então, quando você olha somente para os dividendos, você está fazendo uma análise muito ruim, muito simplista, e eu vou dizer, no longo prazo você só vai perder dinheiro se você só olha para dividendos. Quarto erro que os investidores cometem: não rebalancear a carteira de investimentos. Sim, esse aqui é um erro muito grotesco até, porque quando você monta a sua carteira de investimentos, você vai ter um patrimônio inteiro e dentro de cada ação que você tem o peso que aquela ação ocupa. Então, suponha que minha carteira de investimentos tenha R$100 e eu compro R$5 em Vale. Então, perceba que 5% do meu patrimônio ele está em Vale. Imagine agora que Vale teve uma alta muito grande e agora a Vale representa R$25 do meu patrimônio, ou seja, representa 25%. E se meu objetivo com a empresa Vale é ter, por exemplo, 10, perceba que eu estou muito acima do que eu quero. Então eu preciso rebalancear. Como é que eu faço o rebalanceamento de um ativo? Ou você vende aquela posição que subiu muito para comprar uma posição que caiu muito, ou você rebalanceia através de aportes. Você vai pegar dinheiro novo, vai aportar nas empresas que ficaram mais para trás. É muito importante que você rebalanceie sua carteira de investimentos simplesmente pelo fato de que se você tem um bom ativo na sua carteira, ou seja, um ativo de qualidade por longo prazo, e ele cai, você vai estar conseguindo comprar ele a preços muito atrativos. Você vai estar comprando a um nível muito barato e, consequentemente, pagando uma barganha por um bom ativo. Mas lembre-se que você tem que ter um bom ativo. Se você tem ativos como Oi, Cielo, IRB, Cogna, sinceramente, a empresa vai continuar caindo, você vai continuar botando dinheiro. No fim do prazo, aquela empresa não vai ter subido, você vai ter queimado todo o seu dinheiro e não vai ter ali rebalanceado nada, só destruindo valor para você. Então, assim, rebalanceamento de empresa tem que ser feito quando você seleciona excelentes empresas para o seu portfólio. Então, sempre dê o peso objetivo que você quer para cada ativo na sua carteira e, claramente, vá buscar que aquela ação tenha aquele peso que você definiu como objetivo. Seus aportes têm que ser sempre naquelas ações que estão mais para trás na sua carteira. Tá gostando do vídeo até aqui, né? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito que eu continue trazendo vídeos como esse aqui. Bora pro próximo erro. Quinto erro, não ter reserva de emergência. Muitos investidores acham que vão enriquecer do dia para a noite, nunca acumularam nada ou pouco que acumularam, simplesmente pegam, colocam em bolsa de valores, não tem uma reserva de emergência. E essa história eu já ouvi diversas vezes. O investidor simplesmente chega lá,
vai e aplica todo o dinheiro na bolsa, acontece uma emergência na vida do cara, o cara simplesmente não tem uma reserva, um tostão no bolso para pagar aquela emergência, vai ter que fazer o quê? Liquidar seus ativos em bolsa para poder pagar a emergência. E muitas vezes, quando chega essa emergência, é exatamente no momento que o cara tá perdendo dinheiro na bolsa. Então você entra com um valor X, sai com um valor menor do que o que você entrou para custear a sua reserva de emergência, porque você negligenciou o passo básico dos investimentos, que é ter a reserva utilizada para a emergência. Então, monte sua reserva de investimentos antes de você começar a investir. Essa é a atitude mais sensata que você pode tomar. Sexto erro, querer acertar o melhor momento de compra, ou como a gente costuma chamar no mercado, querer acertar o marketing time. Ou seja, você simplesmente fica ali olhando a cotação, olhando o preço da ação para tentar comprar no menor ponto possível, onde a ação está mais baixa, para tentar adivinhar o melhor momento de compra. Você não vai conseguir. Você nem ninguém tem bola de cristal. E estudos já feitos por Robert Shiller, que está mostrando aqui na tela, mostra exatamente que a melhor estratégia para o longo prazo é você fazer aportes constantes todos os meses. A gente tem aqui em azul no gráfico a estratégia do Buy the Dip. O que seria essa estratégia Buy the Dip? Nada mais é do que você comprar exatamente nos pontos em vermelho. O que seria o ponto em vermelho? Quando você tem o menor valor entre duas máximas. Então você está comprando no menor valor possível. Ou seja, seus aportes são sempre nos pontinhos em vermelhos. Percebam que você passa muito tempo sem comprar nada, sempre esperando por um momento de baixa. E esse ponto é o que exatamente vai destruir a sua capacidade de geração de valor por longo prazo. Quando a gente pega a linha em preto, que é a linha Dollar Cost Average, que é exatamente o investidor que escolheu um dia aleatório do mês e todo mês ele aporta exatamente naquele dia. Ou seja, ele vai comprar no preço mais caro? Vai. Vai comprar no mais barato? Vai também. Mas no fim do dia, ele vai estar sempre comprando na média. E não tem nenhum problema você estar com o preço na média. Simplesmente é muito mais eficaz e vantajoso do que você tentar acertar o menor ponto entre duas máximas. Até porque no estudo do Robert Shiller, ele traz exatamente o conceito que ele fala que você só conseguiria isso se você tivesse uma bola de cristal. Ele fala, o Buy the Dip, nesse meu caso aqui, ele contém ironia, porque ninguém tem uma bola de cristal para exatamente saber que aquele momento é o ponto mais baixo entre duas máximas. Vai que você acha que hoje é o ponto mais baixo, você compra. Amanhã começa a cair mais, você já errou o market time. Então perceba que a melhor estratégia para o longo prazo sempre será você fazer aportes constantes todos os meses. Então dê tempo ao tempo e seja muito constante com seus investimentos. Sétimo erro, concentrar sua carteira de investimentos em poucos ativos. Eu vejo muitos investidores com a carteira ali com 5, 6, 7 nomes. É um número muito pequeno. Nunca será um problema você diversificar sua carteira de investimentos entre excelentes ativos. Nunca será um problema. Anote isso. Você diversificar com ativos ruins, aí é um problema. Mas você diversificar seu patrimônio entre bons ativos, nunca será um problema. Então, monte uma carteira de investimentos diversificada entre ativos, entre setores, entre países, entre classes, geografias. Então, simplesmente invista em renda fixa, em renda variável, compre ações de diferentes setores, compre ativos tanto no Brasil quanto no exterior. Não se restrinja somente a 1, 2, 3 setores. Diversifique o seu patrimônio entre boas empresas que conseguem ter uma boa geração de valor para o acionista no longo prazo. E o último erro, muito cometido também por investidores, é ficar olhando o preço de tela. Você vai lá comprar um fundo imobiliário, vai comprar uma ação e está lá o preço R$80. Está muito caro, R$120, está absurdamente caro. E simplesmente não. Preço de tela não quer dizer nada. O preço de uma ação nada mais é do que o valor de mercado de uma ação dividido pelo número de ações. Se a empresa tem um número de ação pequeno, ela vai custar um valor alto. Por exemplo, imagine que você tem ali uma empresa que vale R$100 e tem duas ações. 100 dividido por 2, cada ação vai custar 50. Agora imagine o contrário. Imagine que a empresa vale R$100 e você tem 50 ações. Cada ação vai custar R$2. Perceba que no fim a empresa vale a mesma coisa, R$100. O que vai diferenciar é o quanto vale cada ação. E não é porque uma custa 2 e outra está 50 que uma barata e a outra está cara. No fim do dia vai valer a mesma coisa.
a empresa vale os mesmos R$ 100. O que muda é a sua participação dentro da empresa. Então esqueça de uma vez por todas esse negócio de ficar olhando o preço de tela achando que um é barato, 100 é caro. Não, preço de tela não diz absolutamente nada para a gente. Então pare de focar nisso. Esse aqui são os 8 grandes erros que eu vejo os investidores que estão começando na bolsa cometer. Esses erros têm a capacidade de tirar você do jogo e te levar no risco da ruína, ou seja, um risco ali que se você assume ele, você não volta mais ou vai ter que demorar muito para poder voltar para o mercado financeiro. E é exatamente como você se livra desses erros e vai para o caminho correto, o caminho com o maior número de acertos que eu te ensino dentro do meu curso IZT. As vagas vão abrir agora em maio e se você quer garantir a sua vaga com desconto exclusivo e, claro, um preço especial para você que é inscrito aqui no YouTube, basta você tocar no primeiro link da descrição que você vai ser avisado previamente e ter uma condição especial para entrar na 5ª turma do IZT. Primeiro link da descrição, toca lá, 100% gratuito para você realizar a sua pré-inscrição para a 5ª turma do IZT. Muito obrigado pela audiência e pela atenção até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.